Olá a todos, fazendo um vídeo aqui rapidinho para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, pastor que usava cobras em culto morre ao ser picado nos Estados Unidos. É uma moda que mais de uma igreja americana, norte-americana, começou a aderir. De alguns pastores americanos que levam cobra no culto, onde eles brincam com as cobras, manuseiam, para provar que eles têm fé realmente em Jesus. E ele se baseia em que para fazer isso, essas seitas que têm aumentado, na América do Norte? Ele se baseia aqui em Marcos 16, onde está escrito: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, então aqui que ele se baseia, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados, ok? O problema, pessoal, que existe nesse versículo é que esse final de Marcos ele não é tão original como as pessoas pensam. O final de Marcos, como nós temos na nossa Bíblia, é assim, do versículo 1 ao 20. Mas em todos os manuscritos gregos, incluindo o Vaticano e os sinaíticos, Marcos só vai até aqui, até o versículo 8, onde ele termina abruptamente nesse versículo. Essa parte aqui em vermelho do versículo 9 ao 20, que é onde se encontra esses sinais que acompanharão os que crerem, essa parte aqui realmente ela não existe, não é atestada por nenhum manuscrito grego. E o que acontece? Acontece que como o Evangelho de Marcos terminava abruptamente no versículo 8, eles não tinham de fato o final do Evangelho de Marcos. Foram apresentados à igreja na época, tinham 4 manuscritos que eles atribuíam a Marcos, atribuíam ser do mesmo Evangelho. Mas nenhum dos finais, incluindo esse que está aqui na sua Bíblia, a crítica textual aceitou como sendo de Marcos, porque a linguagem, o estilo, a forma de escrever, até o grego, né, é diferente do que Marcos escreveu no seu Evangelho. Então nenhum dos 4 realmente é o original. Um dos finais é o curto, é esse daqui. A partir do versículo 8 ele termina brevemente assim: elas narraram brevemente aos companheiros de Pedro o que lhes tinha sido anunciado. Depois o mesmo Jesus os encarregou de levar, do Oriente ao Ocidente, a sagrada e incorruptível mensagem de salvação eterna. Esse é o final curto que foi apresentado em alguns manuscritos como sendo de Marcos, como sendo uma continuidade do versículo 8. E esse aqui é o final longo. O final longo contém os versículos 9 ao 14. Não da mesma forma como está na Bíblia, mas mais ou menos parecido. Tem uma variação textual entre essa partezinha azul aqui que eu só copiei e a parte do final longo. E a partir do versículo 14, onde seria o versículo 15, está escrito assim, nesse final longo que foi apresentado nos primeiros séculos: e estes alegaram em sua defesa: este tempo de iniquidade e incredulidade está sob o domínio de Satanás, que não permite que quem está debaixo do jugo dos espíritos imundos aprenda a verdade e o poder de Deus. Revela, pois, desde agora a tua justiça. Foi o que os apóstolos, no caso, disseram a Cristo, e ele lhes respondeu: o fim do tempo do poder de Satanás está no auge, e, entretanto, outros acontecimentos terríveis se aproximaram. E eu fui entregue à morte por aqueles que pecaram, a fim de que se convertessem à verdade, e para que não pequem mais, a fim de que recebam a herança da glória de justiça espiritual e incorruptível que estás no céu. Esse é o final longo. Como a igreja não sabia qual desses dois finais, o breve ou o longo, era o correto, eles aceitaram uma narrativa que eles tinham na época, que poderia ser de Marcos, e junto com essa narrativa, eles construíram esse final longo que você vê aqui. Então esse final de Marcos, onde diz para pegar em serpente e beber veneno, não é original de Marcos. Nós não podemos afirmar nem atestar que foi Jesus que disse isso, até porque isso viola um dos mandamentos da Torá, né, o conceito judaico, né, da escritura. Que a Torá proíbe que você faça qualquer coisa que coloque a sua vida em risco. Então você vê que a pessoa que escreveu isso realmente estava indo um pouco contradizendo, né, o que está escrito lá na Torá, na lei de Moisés. Inclusive ele fala aqui de iniquidade, mas se você pegar veneno ou você pegar uma serpente, isso já é uma iniquidade, porque você está violando a Torá. Aí a igreja se baseou para tomar esse versículo aqui, justamente esse, o versículo 18, para pegar em serpente e cobra, num paralelo que tem em Lucas. Foi daí que eles pegaram um paralelo de Lucas, no escrito do outro evangelista, e colocaram isso daqui. Mas aqui em Lucas, você pode ver aqui no versículo 19, perdão se não está encaixando aqui na imagem, Lucas 10, 19, Jesus disse: ei que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Então, primeiro que Jesus não está falando para eles que eles vão poder pegar em serpente e veneno nem nada disso. Jesus está falando de uma forma figurada, que ele deu para eles poder para pisar serpentes e escorpiões, numa alegoria aos inimigos. E se nós vemos aqui o contexto de Lucas 10, foi quando Jesus mandou 70 discípulos pregarem. Então isso não é uma lei universal, não é uma regra universal que o cristão vai poder sair por aí pisando serpente e escorpião. Não, você pode ver no contexto que ele fala toda a força do inimigo. Então isso é meramente uma alegoria que Jesus falava por parábolas, se referindo aos 70 discípulos que ele mandou para pregar. Então não tem nada a ver com esse contexto que foi inserido aqui em Marcos 16, ok? Nós não podemos tomar isso como base. E só para finalizar, é aquilo que eu falei para vocês, né? Os evangélicos falam que não são católicos, mas eles chegam a fazer as coisas que a Igreja Católica colocou na Bíblia, que Jesus nunca disse, nunca mandou, e eles fazem exatamente porque eles não são católicos. E depois ainda metem o pau na Igreja Católica. Ok? Paz a todos.